Tá, perfeito. E a outra coisa que nós devemos entender e saber, que a outra aula, ela consistiu nesse evangelismo, que de certa forma produzirá eficácia. Pregaremos, alguns se converterão. Evangelizaremos, alguns se converterão. Faremos missões, alguns se converterão. Pregaremos sermãos e talvez algum dia ocorrerá como Pedro, almas se agregarão, no caso do sermão dele, 3.000 almas. Mas nós devemos entender que não só essa forma de evangelismo, e de você pregar, a pessoa ouvir e imediatamente crer. É preciso também, algumas pessoas, para crerem, devem ser ensinadas. Devemos gastar tempo com as pessoas. Nem todas se converterão, se arrependerão, crerão ou serão salvas imediatamente, ou logo após ouvir o evangelho. É necessário gastar tempo com elas. E às vezes você estudou a outra aula e agora acha que achou a receita mágica, que é só no seu evangelismo usar tópico por tópico, quando for pregar a uma pessoa na rua, a um púlpito, uma missão ou um evangelismo geral, que ela imediatamente vai se converter. Não, nós vamos ter que gastar tempo com essas pessoas. E o que ocorre? Muitos pregações ou métodos evangelísticos e missionários já declaram as pessoas salvas, porque elas se batizaram, ou porque elas fizeram a oração do pecador, ou porque elas aceitaram um apelo, ou porque elas continuam talvez frequentando a igreja, e muitas vezes elas não serão salvas apenas por ouvir um sermão, ou por eu evangelizar uma única vez. Eu não posso declará-la salva apenas por a repetição de uma oração ou qualquer outra coisa. O que ocorre? Eu devo então aprender a gastar tempo com elas. Ao invés de eu querer ganhar multidões, fazer apelos psicológicos e querer ganhar cidades, bairros ou multidões de pessoas, por que não gastar tempo com uma só? Por que não evangelizar uma pessoa e ficar 1, 2, 3 semanas com elas, meses com elas, ensinando, discorrendo as escrituras, refutando seus dogmas, suas crendices pagãs? Então, às vezes, pessoas se converterão só com muito tempo de evangelismo, ensino bíblico e intercessão pelas mesmas. Então, às vezes nós poderíamos fazer isso, já que na parábola da ovelha perdida diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Por que não então gastar todo o nosso tempo com apenas uma alma, com apenas uma pessoa, dias, ensinando, orando, intercedendo, testemunhando a Ele de Cristo? Então nós precisamos fazer isso, entender que nem sempre o resultado será rápido e nem sempre o método é simultâneo ou instantâneo. E o bem da verdade é que a maioria não é, leva-se um tempo para aquela pessoa ser trabalhada. Então você pode, no seu evangelismo com uma pessoa, ou alguns grupos que você está trabalhando, gastar tempo com eles, com essa pessoa, semanas inteiras, servindo, abençoando, ensinando passo a passo a vida cristã. E isso é muito interessante. No meu caso foi dessa maneira. A maioria dos discípulos, das almas que eu ganhei e hoje são discípulos, elas vieram dessa maneira. Não foram por um sermão exposto apenas, não foi por uma confissão de fé e nem por um apelo. Foram dias e anos discipulando eles até formar. O caso do pastor Luiz, por exemplo, que é a primeira alma que eu ganhei nessa igreja e hoje é pastor. O meu evangelismo com ele se deu em exatamente um ano ensinando as escrituras, convidando ele para vir à igreja, expondo, mostrando o meu testemunho de vida, como Deus havia transformado a minha vida, mostrando os planos da salvação, mostrando a realidade do pecado e do pecador.
Foi um ano, mês após mês, lendo as Escrituras, ensinando na casa dele, nos ginásios dos treinos, levando aos cultos, levando a reuniões de oração. E durante um ano ele ainda estava envolvido no mundo. Apesar de ir a alguns cultos, apesar de ser simpático ao Evangelho, mas ainda não era convertido. Ainda ficava com garotas, ainda participava de festas ímpias. Mas depois de um ano discorrendo, ensinando, aplicando, foi então que ele foi salvo, se arrependeu, largou todas as práticas e jamais retornou ao mundo, jamais caiu, jamais comeu da iniquidade, bebeu da iniquidade que outrora fazia. Então se deu mais ou menos em um ano. Outro jovem que eu estou trabalhando é um jovem católico, praticante. Ele está vindo nessa igreja há 3 meses. Ele vem a todos os cultos, ele gosta muito, mas ele ainda vai à missa, ele ainda toma hoste, ele ainda está fixado no catolicismo. Então esses 3 meses que ele está frequentando, está sendo atrapalhado. E eu estou fazendo discipulado com ele. Essa última terça-feira foi às 8 da noite na minha casa, saiu à 1. Ficamos 5 horas estudando as Escrituras e ensinando, mostrando acerca da fé cristã, do paganismo, da religiosidade e tradição. Então está custando todo esse tempo, dia após dia, telefonemas, mensagens, ensinando nas Escrituras até que ele se convença, de uma forma delicada. Então nem todos vão ouvir um simples sermão e serem salvos. Por quê? Mas o fato dele estar frequentando 3 meses, ou dele ter respondido um apelo, já não julga salvo? Absolutamente. Eu tenho que levá-lo, discipulá-lo, evangelizá-lo, de modo até que ele receba a segurança da salvação, até que ele esteja seguro que, segundo a palavra, esteja de fato salvo. E a salvação não vai se dar pelo tempo, ou não vai se dar pelos apelos que atendeu, mas quando produzir frutos de arrependimento, quando o caráter for regenerado e entender exatamente o propósito das Escrituras e do Evangelho. Então está sendo dessa maneira, há 3 meses, discorrendo, ensinando, aplicando, interpretando os textos, falando da fé, orando, intercedendo, abençoando, dando meu testemunho e passando 1, 2, 5 horas explicando sobre a fé, até que nele seja gerado Cristo, até que o arrependimento seja produzido, até que venha a fé salvadora e enfim o Espírito Santo opere a regeneração acompanhada dos frutos. Deve ser dessa maneira. Veja, por exemplo, no caso de Paulo, anote aí o apóstolo Paulo em Atos 19. Atos 19, no versículo 8, olha o que diz. Paulo está em Éfeso. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, disputando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Eu estou lendo a revista atualizada, a sua revista corrigida. Olha só, veja o caso de Paulo. Nessa sinagoga em Éfeso, Paulo não pregou um sermão só. Eles não se converteram ouvindo um sermão só. Eles não se converteram com um apelo. Eles não se converteram. Como que eles se converteram? Paulo ficou 3 meses naquela sinagoga, disputando acerca da fé. Olha lá, falava ousadamente, disputando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Ele estava evangelizando aqueles judeus nas sinagogas. Ele estava pregando a eles, ele estava fazendo uma obra evangelística, missionária, mas ela não se deu com um só sermão de Paulo. Eles não foram convencidos. Com um só apelo, com um só oração confessada. Foi
3 meses disputando. O que significa? Ensinando, respondendo, ouvindo, refutando, interpretando, explicando as Escrituras, o Evangelho, acerca do reino, o Messias que veio e morreu naquela cruz. 3 meses. Então o evangelismo também compreende gastar tempo com pecadores, e às vezes nós temos fracassado porque nós não gastamos tempo com as pessoas. Às vezes queremos visitar 100 pessoas e queremos ganhar 100, e nenhuma delas é ganha, todas são cuidadas ou evangelizadas ou agregadas à igreja de maneira superficial. E por que não ficar com uma só, dias, semanas, até que ela seja convencida do pecado, até que ela receba as Escrituras, até que ela seja conformada à verdade do Evangelho. O apóstolo Paulo, com toda a envergadura espiritual, dizendo: meu ministério não consiste em palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas demonstração de poder. Então o poder espiritual de Paulo é inigualável. Segundo, o poder acadêmico, o poder de argumentação e o poder intelectual de Paulo. Então eram itens e qualidades demais para um homem só, e nem assim ele conseguiu resultados em certos lugares ou com pessoas instantâneos. Ele ficou 3 meses disputando, ensinando. Então às vezes, e isso também compreende o evangelismo, não só apelos, não só passagens relâmpagos quando esses evangelismos são feitos, mas gastar tempo com incrédulos, com ímpios, com pecadores, com nossa família, com os ossos secos. E esse gastar tempo também compreende, profetiza sobre esses ossos. Esse gastar tempo também levará-los ao arrependimento e à fé. E isso também é o ide e pregai, gastar tempo, discorrendo, assim como o apóstolo Paulo fizera nesse lugar. Veja também no capítulo 17, para você ter uma ideia. Atos 17 diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo que eu vos anuncio. Agora o resultado: alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas. Na sua versão está o que? Algum deles foram persuadidos também ou creram? Algum deles creram. Então na outra tradução, creram. A graça, a salvação é uma graça. O que leva a ela? O que leva à salvação, a graça? Fé. Aquele que crê será salvo. A fé vem pelo quê? Ouvir o quê? O que Paulo fez na sinagoga? Pregou. E alguns deles creram, foram salvos. Quando? No primeiro sermão? Quantos sábados durou o evangelismo de Paulo? 3 sábados, discorrendo, disputando, persuadindo, ensinando, pregando. Você já imaginou você 21 dias com uma pessoa? Visitando-a, ensinando-a, discorrendo, explicando, discipulando, abençoando, compartilhando com ela do que Deus tem feito em sua vida. E o apóstolo Paulo, como eu disse, com toda a envergadura, também fez. Nesse caso aqui foram 3 semanas. Em Éfeso foram 3 meses. E se você notar, veja só, volte em Atos 19. No versículo 10, por exemplo, ele vai continuar: durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a todos que habitassem na Ásia, ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. O que Paulo faz aqui? Paulo vai na sinagoga por 3 meses,
e está lá disputando. Ele não teve muito sucesso. Então ele vai alugar uma escola de um homem chamado Tirano, é uma escola filosófica. Ele consegue aquela repartição pública para ali ensinar e pregar o evangelho. Ele ficou, sabe quanto tempo ali? 2 anos. 2 anos. Então, o que significa? Por que Paulo não ficou uma semana? Por que Paulo não montou um palanque, chamou os tribunos lá e pregou um sermão para Éfeso inteira? Pronto, Éfeso ouviu, vai crer e vai invocar, está salva. Não! Para gerar arrependimento naquelas pessoas e fé, elas tinham que ser convencidas, elas tinham que entender o que a palavra diz acerca delas, do pecado original, o que a lei e os profetas diziam a seu respeito, dizer que todos pecaram, destituídos da glória de Deus estão, se fizeram inimigos de Deus, estão debaixo da violenta ira de Deus, são depravados, corruptos. Ensinar, dizer que em Cristo nem a circuncisão ou a incircuncisão tem alguma importância, e sim o ser uma nova criatura. Dizer que todos se foram feitos condenados, tanto gregos, bárbaros, como judeus, todos. Então ensinar, convencê-los. E Paulo, se você ver a argumentação no livro de Romanos, quando ele vai argumentar com os judeus, ele procura a lei e procura os profetas, que era o que eles entendiam. Então ele não pegava os judeus só dizendo algo metafísico, transcendente, Jesus te ama, a graça. Não, ele provava que os próprios escritos que os judeus tanto estudavam, convergiam naqueles que ele crucificaram, no Cristo. Então ele convencia eles na letra também, persuadia-os bíblica, teológica, historicamente, até eles serem levados à fé e ao arrependimento. Então tem pessoas que são assim. O caso desse jovem católico que eu estou evangelizando, tem seus dogmas, seus princípios, as suas crenças estabelecidas e fundadas. Elas terão que ser refutadas, dia a dia, com graça, com cuidado, explicando nas escrituras como isso funciona, até que as escamas caiam, como no caso de Saulo, e então ele veja a verdade revelada ao seu respeito, ao de Deus, ao de Cristo, nas escrituras, e assim se arrependa dos pecados e creia no evangelho. Então o evangelismo também leva tempo. Vocês estão ouvindo aqui que eu ganhei almas, e algumas delas demoraram 1 ano. Você já pensou que ia fazer um evangelismo que durasse 1 ano? Que durasse 3 meses, 5 meses? Talvez pelo método moderno, carismático. Repita essa oração comigo: está salvo. Faz o apelo, vem à frente, está salvo. Convida para o culto, gostou, está vindo 3 semanas seguidas, está salvo. Ou você disse, João 3,16, está salvo. Não é, talvez não é assim. Todos os casos não serão assim. Alguns levarão tempo e terá que ser discorrido, disputado, ensinado, gastar tempo em oração, intercessão, testemunhando, testificando as escrituras, discorrendo, até que aquela pessoa creia, até que ela seja convencida, debaixo da ação do Espírito Santo, do Evangelho. É isso que você deve fazer também no seu evangelismo. E nesse caso, Paulo ficou por volta de 2 anos naquele lugar. Não necessariamente as almas demoraram 2 anos para se converter, mas 2 anos foi o tempo do trabalho de Paulo. Ou seja, alguns devem ter levado meses, outros mais, outros menos, mas o evangelismo se deu em gastar tempo. Gaste tempo. Quais as pessoas são alvos de oração de vocês? Quais as pessoas que estão ao redor de vocês que são ímpias? Quais delas vocês intencionam ganhar? Então, gastem tempo individualmente com cada uma delas. Não só orando, intercedendo, não só orando, intercedendo e aplicando versículos chaves do evangelismo, que são os que a gente usa, como também
gastando tempo ensinando todo o processo salvífico, todo o processo criacionista, todo o processo redentor, todo o processo salvador, até que o Espírito Santo a convença pelas suas palavras. Então nós vemos que Paulo fazia isso nas sinagogas e que também levava um tempo. E que eu também estou trabalhando com um jovem há 3 meses e ensinando até que seja gerado Cristo. E alguns dos discípulos das almas que eu ganhei, e hoje são pastores obreiros, levaram tempo, pessoas aqui levaram tempo para se converter. E algumas eu estou evangelizando até hoje, e eu creio que ainda se converterão, se Deus permitir. Outra forma de evangelizar, outra forma de cumprir o ID, outra forma de profetizar para os ossos secos, é testemunhar. Coloca aí, testemunhar, é outra forma de evangelizar. Testemunhar é o mesmo que testificar. Você pode pôr na frente, Atos 20, 21. E quando encontraram com ele, com Paulo, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós, em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-las ensinar publicamente, também de casa em casa. 21. Testificando ou testemunhando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, outro método de Paulo evangelizar, outro método que leva as pessoas à fé, que levam as pessoas à fé, ao arrependimento, à salvação, é o seu testemunho de vida e o ato de testemunhar. Testemunhar de Cristo. Muitas pessoas vão se converter, ou deixarão de se converter, pelo seu testemunho. O que é testemunhar? Muitas vezes as pessoas querem pregar ou evangelizar, ou se relacionam um trabalho na escola, e não sabem como se portar, ou como pregar a elas, e acaba tendo um resultado inverso do que elas esperam. Não basta você testemunhar. O que é testemunhar? Dizer a elas o que Cristo tem feito na sua vida, como Ele ha mudado sua vida, seu coração, seus valores, como Ele tem trazido paz ao seu coração, como Ele tem tirado a sua culpa, como Ele tem trazido a você a razão de viver, propósito de viver, como você sabe agora das realidades passadas, presentes e futuras que Ele revelou. Testemunhar, e o que muita gente não faz. Você está no seu trabalho, você está na escola, você vai fazer uma viagem em um avião, em um ônibus, você tem uma rotina com pessoas. Como é que você as leva à fé? Dando o seu bom testemunho. Primeiro, dando testemunho, a sua conduta, suas vestimentas, seu linguajar, sua honestidade, sua integridade, seu exemplo como marido, seu exemplo como esposa, seu exemplo como pai, seu exemplo financeiro, seu exemplo profissional, toda a retidão que carrega ele, que é fruto do cristianismo que você professa, da fé, da sua conversão. Você mesmo é o evangelho ambulante. Como Paulo diz, os sinais do meu apostolado, vocês querem ver o meu ministério?
Vejam a minha igreja, meus discípulos, vós sois minhas cartas escritas, está aí. Ou seja, o testemunho de vida, isso produz nas pessoas, isso leva as pessoas à fé e dar testemunho, você testemunhar como Cristo tem mudado a sua vida. Por isso que algumas pessoas não têm efeito no evangelismo, porque às vezes não tiveram nelas, e se Cristo não ha mudado elas, se elas são péssimos testemunhos de conduta, e não têm o que testemunhar, muitas pessoas não serão levadas à fé. Agora o seu testemunho, veja por exemplo o que Paulo diz: vós bem sabeis como me conduzi, como me portei. Olha o testemunho, como Paulo, vocês sabem quão irrepreensível fui, honesto e reto. Olha Paulo testemunhando, entre vós, em todo o tempo, agora 19, servindo ao Senhor com toda a humildade. Olha o testemunho de Paulo, com lágrimas, com provações, pelas ciladas dos judeus que me sobreveio. Então em tudo isso Paulo manteve a sua integridade, deu bom testemunho de honestidade, de justiça. E 20, e jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente, casa em casa, e testemunhando, tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé no nosso Senhor. E testemunhando, isso é, expondo publicamente os feitos de Cristo e dando testemunho do que Cristo fizera na vida dele e na vida dos tantos outros que receberam o Evangelho. É dessa maneira. Agora eu digo, você é testemunha de Cristo na escola? Testemunha de Cristo no trabalho? Tem dito às pessoas o que Cristo ha feito a você, ha feito ao seu lar, ha feito na sua mente, ha feito no seu coração? Esse também é um método de evangelismo. As pessoas são atraídas pela transformação que há em nossa vida. Você não vai dizer que Cristo tem te dado um carro, que Cristo tem te prosperado, que Cristo tem curado as suas enfermidades, se bem que Ele o faça, mas você vai dizer que Cristo tem mudado o seu coração, os seus valores, que Cristo ha mudado sua mente, que Cristo ha trazido uma paz que excede o entendimento humano, que tem te reconciliado com Deus, que tem perdoado seus pecados, que tem te dado agora uma perspectiva eterna, futura. Isso. Testemunhado que houve uma transformação também, no padrão de vida que você tinha. Antes era um depravado, imoral, corrupto, irado, cheio de anomalias e de chagas, e hoje Deus tem te feito uma pessoa honesta, respeitosa, tem vencido as crises no seu lar, as crises internas, e tem te feito uma pessoa digna, honesta, uma pessoa que deixou os vícios, uma pessoa que mudou as características, os hábitos, que teve o caráter, o interior transformado. Era uma pessoa compulsiva, irada, uma pessoa extremamente hostil, desequilibrada, mas que hoje tem sido transformada, regenerada pela pessoa do Espírito Santo, e isso tem levado você a ter paz com Deus e a ser salvo. Testemunhe, testemunhar. Paulo é conduzido na presença do rei Agripa. Olha o versículo 1. A seguir Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse, deixa aí. Versículo 2. Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, produzir minha defesa. Agora o versículo 5. Pois na verdade eu era conhecido deles, desde o princípio, e assim o quiserem testemunhar. Versículo 9. Na verdade a mim me parecia que muitas coisas deveria eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais do sacerdote. Encerrei muito dos santos na prisão, e contra esses dava o meu voto quando os matavam.
Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. 12. Com estes intuitos parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes, por eles comissionado. 14. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Então perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: sou Jesus, a quem persegue. Agora o 18, para lhe abrir os olhos, converter-se da treva para a luz, da potestade de Satanás, para Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados, e herança entre os quais são santificados pela fé em mim. 19, pelo que, ó rei Agripa, não fui eu desobediente à visão celestial. Agora o versículo 28, 27, acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. 29, Paulo respondeu: assim Deus permitisse que, por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos que hoje me ouvem, se tornassem tais como eu sou, exceto por essas cadeias. Tremendo esse discurso. O que Paulo fez aqui com o rei Agripa? O que ele fez? Testemunhou. Foi o método que Paulo foi se defender e ao mesmo tempo pregou. E o rei Agripa, persuadido para aquela pregação, já estava quase se entregando. Por pouco não me persuade a ser cristão. Ou seja, o testemunho de Paulo estava convencendo Agripa, estava sendo evangelizado. Como foi? Veja só. Paulo é colocado perante ele para se defender, e ele vai dizer, então, o que ele vai dizer? Testemunhar o que ocorreu na vida dele, para um ímpio, para um pagão, para um depravado, para um imoral, para um bandido, chamado rei Agripa, um osso seco, um condenado. Como? Ele vai dizer: eu era judeu, eu era zeloso na lei, perseguidor da igreja, assim era a minha vida. O que eu fazia? Matava cristãos, ia contra eles como uma fera selvagem, fazia-os até blasfemar, matava-os, julgava que estava certo. E aí? Mas quando eu recebi cartas do sacerdote para ir a Damasco, tive uma experiência, um clarão me tomou, uma luz maior que a do sol, e me derrubou. E uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ou seja, então, rei Agripa, eu tive uma experiência com Jesus, e essa experiência transformou, e eu vi que eu estava errado, eu vi que eu não podia pôr as mãos naquelas pessoas, vi que eu estava cego, vi que eu era um pecador, vi que aqueles aos quais blasfemávamos e perseguíamos, era o Cristo que salvava. Me arrependi, me converti, fui chamado ao Evangelho para ser ministro dos gentios, e vai discorrendo de tudo que Cristo havia feito com ele. Então Agripa quase que se converte, ou seja, o processo ainda iria durar. Ele diz: por pouco me persuades. E Paulo, com o cunho evangelístico: por pouco ou por muito, não só você, mas que todos venham ouvir o Evangelho, todos venham se converter. Então o método de evangelismo aqui, mesmo se defendendo, o apóstolo Paulo, foi o seu testemunho, que ele conta por 2 vezes no livro de Atos. Então por 3 vezes você vai ver essa declaração: Saulo, Saulo, por que me persegues? A primeira que ocorreu, e as outras 2 que Paulo testemunha do que ocorreu com ele. Aí o que ocorre depois que pregamos o Evangelho? O que ocorre com os mortos espiritualmente, com os corruptos, com os ossos secos, com os condenados, quando anunciamos o Evangelho, quando pregamos, quando profetizamos a eles, de todas essas formas que foram ensinados? Ocorre assim, versículo 7,
Então profetizei segundo o que me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam, cada osso a seu osso. Olhei, eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Até aí. Então depois que Ezequiel vai ao vale, vê os ossos, Deus diz: profetiza sobre esses ossos. Profetiza. Então profetizei como me disseram. E quando ele profetiza, quando ele anuncia a palavra àquele vale, aqueles ossos, os ossos começam a se mexer como um ruído, e osso bater com osso, começa a se formar os esqueletos dos corpos que ali estavam. Depois dos ossos vem nervos, depois vem músculos, vem carne, vem pele, e se constitui seres humanos novamente. Aqueles ossos secos, sequíssimos, ao ouvirem a profecia de Ezequiel, deixam de ser secos e se constituem em homens novamente. Então o que ocorre quando pregamos o Evangelho? Quando evangelizamos, quando fazemos missão e levamos de fato a palavra genuína. O que ocorreu com Ezequiel, os ossos vão começar a reviver, vão responder ao Evangelho. A palavra que sai da minha boca não volta vazia. Ele profetizou a palavra de Deus, aqueles ossos secos. O que ocorreu? Houve uma movimentação nos ossos. Eles começaram a se recompor, se reconstruir. Recompor, reconstruir. Eu sou levado a qual palavra? Regenerar. Então começou a haver uma mudança. Então é assim que ocorre quando você prega o Evangelho verdadeiro às pessoas. Meu irmão, não limita o Evangelho, não limita. Eu sei que você mora com ossos secos, eu sei que você convive com ossos secos, eu sei que você trabalha com ossos secos, eu sei que você é vizinho de ossos secos, eu sei, secos e sequíssimos. Qual osso seco você convive que é mais seco que esse de Ezequiel? Será que esse rapaz que mora com você é tão depravado que não pode se converter, tão corrupto? Será que para ele não pode? Ou a deficiência está em você? Porque a Bíblia diz, ossos secos, ouvi a palavra de Deus. Quando aquele povo ouviu o Evangelho, houve uma mudança. Sabe o que Deus está dizendo? Não tem pessoa que ouvirá o Evangelho e não ocorrerá algo com ela, mesmo que ela não seja salva. O Evangelho pode também vir salvá-la ou condená-la. É isso que a palavra de Deus faz. Mas talvez você está limitando, talvez aquele osso continua seco, morando com você, convivendo com você, porque aquele osso nunca ouviu de fato o Evangelho, nunca ouviu acerca do pecado de Adão, a depravação, a condenação, o trono branco, o julgamento, a misericórdia, o amor e a graça de Deus manifestadas em Cristo. Porque aqui não teve um osso que resistiu à profecia de Ezequiel. O que ocorreu depois que ele profetizou? Osso foi batendo com osso, nervo, pele, começou a haver o próprio termo diz, um reboliço. É assim com quem ouve o Evangelho. A minha palavra não volta vazia. Então depois que você testemunha, que você testemunha, que você discorre e gasta tempo, que você prega, que você é um arauto, que você anuncia a substância que contém o Evangelho a pecadores dos mais corruptos e perdidos, é impossível não causar resultado e efeito. É impossível. E o que ocorreu? Se juntaram. Mudança. É o início da regeneração. Estavam mortos, eles estavam sendo recriados. Recriados a partir do osso. Olha como é que compreende aqui o ex nihilo. Não foi a partir do nada, foi a partir de um osso morto, corrupto, pecador, depravado. Então Deus está recriando a partir de ossos, pondo pele, nervos, olha lá, regenerando,
começando a causar arrependimento, começando a causar fé. Aquela pessoa está revendo os conceitos, está se reformulando, se reestruturando, se reerguendo, está se juntando nela, fazendo ela novamente um ser vivo. Depois disse, 9, aí estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles ainda espírito. 9, então ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz, assim diz o Senhor, vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Sabe o que ocorre quando você prega? Você prega, eles entendem. Você prega, eles se formam. Um espírito religioso é formado. Um norte bíblico, evangelístico é traçado na mente. Então eles têm forma. Agora eles têm forma, mas ainda estão vazios, mas ainda não têm vida. Só o que ocorre depois que você prega, depois que você ensina a Bíblia, a lógica bíblica, explica, discorre, debate, disputa como Paulo fazia, aí entra em ação uma obra que não compete a você. O espírito dos 4 ventos, dos 4 cantos, é soprado sobre aqueles ossos. Agora é o sobrenatural que vai pegar. Por enquanto, aquela pessoa está de pé já. Aquela pessoa está com entendimento racional. Aquela pessoa entendeu acerca da fé, mas aquela pessoa ainda não foi convencida. Aquela pessoa não foi transformada ainda. Apenas se iniciou o processo, mas com a pregação do Evangelho, vem a ação do Espírito, vem o poder do Espírito Santo. E o que acontece lá? Vento dos 4 ventos, ó Espírito, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. 10, profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e puseram-se em pé, um exército sobremodo numeroso. Profetizei, o que aconteceu? O Espírito soprou, e eles reviveram. E eles foram salvos. E eles se converteram. E eles se arrependeram, creram, invocaram, foram salvos. É o que o texto está dizendo. É isso que vai ocorrer no seu evangelismo. Quando você pregar, levar a substância que ele deixou, o evangelho precioso, como ele é. Quando você testemunhar de Cristo na sua vida privada, quando você discorrer e ensinar eles acerca das Escrituras, quando você ir aos ossos secos e usar não outro método, apenas o evangelho, apenas as Escrituras, o Espírito soprará sobre eles, o Espírito os convencerá do pecado, da justiça, do juízo, os regenerará, e eles reviverão. Eles reviverão, eles serão salvos, eles se arrependerão, se converterão, e assim termina esse ato de Ezequiel, dizendo sobre Israel, no seu exílio babilônico. Assim, consuma-se em parte o que o evangelismo significa. Assim que pecadores se arrependem, assim que pecadores são ganhos, assim que pecadores são de fato salvos, assim que pecadores nascem de novo, assim que pecadores se convertem de verdade, mediante a exposição genuína, clássica, clara do Evangelho, das Escrituras, sem artifício psicológico, humanista, sem técnicas seculares, apenas a exposição simples do Evangelho, debaixo da ação sobrenatural do Espírito Santo. Veja o que ocorreu, quando a profecia foi liberada, houve um reboliço. Um reboliço é o termo que está na sua Bíblia. Começou uma movimentação, começou ossos, um ruído de osso bater com osso, nervo, carne, algo ocorreu. É o que Jesus está dizendo, não diminua o Evangelho, não subestime. Enquanto você está pregando,
estará ocorrendo algo nos corações dos ouvintes, nas mentes, pode até em alguns casos, não importa que osso seja, e o quão seco ele seja, corrupto, depravado, incrédulo e inimigo de Cristo, quando ele ouvir o Evangelho, esse Evangelho, vai haver um rebuliço, vai haver um ruído dentro dele, vai haver um princípio de conversão, de regeneração, e logo o Espírito sopra a ação sobrenatural, ele se arrepende, ele se converte, ele crê. Não diminua, não diga que aqueles que estão do seu lado não se converteram porque a falha é do Evangelho, ou porque talvez foram duros demais, ou porque, pastor, pessoas como essa, não vão converter nunca. Uai, qual que vai converter? Qual é fácil para o Evangelho? Se todos pecaram e todos estão destituídos, e todos são inimigos, e todos são condenados? Não. O problema não é o Evangelho, o problema não é o pecador, o problema é o arauto e o que o arauto está levando, se é a mensagem genuína. Pense sempre nisso. Todos foram feitos inimigos de Deus e o Evangelho pode trazer quem Ele quiser. Deus pode trazer a conversão quem Ele quiser. Basta que você pregue, que você anuncie e que o Senhor faça o resto por sua soberania. Amém? Vamos ficar de pé.